Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 30 de setembro, e o nosso texto está em 1 dos Reis, no capítulo de número 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância de Yahvé teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que Yahvé confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao teu trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Maanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, por Yahvé, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhes há de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu por Yahvé. Assim que agora uma só petição te faço, não a rejeites. E ela disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Betseba: Bem eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E disse o rei: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E disse ela: Desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também o reino, porque ele é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão por Yahvé, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive Yahvé, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele, e ele morreu.
e a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote de Yahvé, para cumprir a palavra de Yahvé que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo de Yahvé e pegou nas pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo de Yahvé e que estava junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai e dá sobre ele. Então veio Benaia junto ao tabernáculo de Yahvé e disse-lhe: Assim diz o rei, sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Então o rei lhe disse: Faze como ele disse, e dá sobre ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim Yahvé fará cair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jéter, chefe do exército de Judá. Assim, recairá sobre ele o sangue destes em sua cabeça, e Joabe, e de toda a sua semente para sempre. Mas a Davi, sua semente, a sua casa e ao seu trono, dará Yahvé paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei, chamou a Simei, e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, abordou o jumento e foi a Gate para Aquis a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu por Yahvé e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma parte ou para outra, de certo sabe que morrerás? E tu me disseste que boa é esta palavra. Por que, pois, não guardaste o juramento de Yahvé nem o mandamento que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que Yahvé fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante Yahvé para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Encerramos, então, a carta de Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar a aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ezequiel, capítulo de número 33. E veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e enviar a espada e o tomar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a cabeça de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás na minha parte. E se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá o ímpio na iniquidade, mas o sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do caminho, para que ele se converta dele, e ele se não converter de seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia,
Os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, ao 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão de Yahvé estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, essa terra não nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis, e levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Possuireis esta terra? Vós vos estribais em vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo. Possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. Tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou Yahvé, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede de Yahvé. Eles vêm a ti, como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Mas, quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, 1 dos Reis, no capítulo 2. Davi dá um conselho para Salomão antes de morrer. Ele fala: seja homem. Ele diz ao filho: seja homem. E ele deixa claro que para ser um homem é necessário seguir os princípios do Senhor, obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, porque a prosperidade, a honra, a grandeza de um homem só vem quando Deus concede. E Deus só concede honra, grandeza, prosperidade, reconhecimento a um homem que segue os seus princípios e obedece a sua lei. Então, quando Davi diz ao seu filho: seja homem, ele está dizendo: seja cumpridor da palavra do Senhor, seja obediente, né? Esteja debaixo da potente mão de Deus, submeta-se a ele, ainda que sendo rei, submeta-se ao Senhor. Então, que a gente possa ensinar a nossa geração: seja homem, né? As nossas meninas sejam mulheres, entendendo o que isso significa de fato. E aos Gálatas, no capítulo de número 6, a gente vê que Paulo deixa muito claro que não é para se achar melhor que o outro, ninguém deve se achar, julgar o erro do outro, porque eu sou melhor, eu sou mais justo, eu sou mais santo, mas quando vier alguém que cometeu um erro, que cometeu um pecado, trate essa pessoa com mansidão, porque foi isso que Jesus fez, né? Quando chega aquela mulher que apresentaram diante dele, ela foi pega em adultério, Jesus trata em mansidão. Por isso, Paulo deixa essa recomendação, né? E é a mesma atitude que a gente viu no capítulo 2 dos Reis, que Salomão também trata Adonias, né? E fala: olha,
fica quietinho só, vai para tua casa, né? Apesar desse irmão ter se levantado, desejado o trono e o pedido que ele fez também de querer a Absag, a sunamita, também tinha tudo a ver com uma possível rebelião, né? E Salomão teve sabedoria e falou: vai para casa. E aqui em Ezequiel, no capítulo 33, o Senhor fala que quando nós pudermos ajudar uma pessoa a se consertar, a se corrigir, orientando, aconselhando, nós devemos fazer isso. Porque se essa pessoa não quiser se consertar, consciência dela, ela vai ter a colheita dessa semente de rebelião. E se essa pessoa tiver um coração aberto, ensinável, e ela se corrigir, ela vai ser perdoada e vai encontrar salvação. Então, que a gente possa ser ministro dessa reconciliação com Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te bendizemos, te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, nós trazemos diante de ti a gratidão do nosso coração por saber que o Senhor, através de Jesus, nos trata com mansidão quando nós nos apresentamos diante de ti com os nossos erros. O Senhor nos trata, Pai, com acolhimento, nos ensinando, como um pai pega na mão de uns filhos e ensina o caminho. O Senhor faz isso conosco e nós te louvamos por isso, te agradecemos, porque nós sabemos que se não pudéssemos contar com a tua bondade, com a tua justiça, com o teu perdão, com a tua misericórdia, nós certamente já teríamos sido consumidos. Te agradecemos pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. Shalom.